do que eu ficar falando assim, sem uma imagem, e questões que vão ser levantadas, e aí a ideia, no próximo encontro, eu apresentaria um texto, porque a gente divulgou o verbete da Stanford sobre o tempo, eu vou comentar rapidamente, a gente vai ter o debate, né? Então, você pode colocar para gravar, e eu faço, então, posso fazer a introdução formal e fica, só para não ficar eu falando, a gravação com eu falando no meio. Então, boa tarde. Então, estamos aqui para apresentar um pouco a proposta do nosso grupo de estudos, e que justamente a ideia é a gente fazer uma análise dessas 3 áreas da metafísica. É importante dizer que o enfoque é da metafísica analítica a partir do século XX, mas buscando fontes históricas da antiguidade, da Idade Média, porque são muito ricas e até hoje se discute sobre conceitos derivados de Aristóteles, de Tomás de Aquino, Agostinho. Então, a gente vai fazer essa ponte entre a filosofia analítica e a metafísica da história da filosofia, para a gente não perder o rigor, mas por entender que essa discussão ela tem mais de 2000 anos e fazer jus ao que os nossos antecessores construíram. Se você olhar o pensamento do Aristóteles, até hoje ele é ratificado em discussões, em teorias sobre causalidade de tempo, a questão do se o universo teve uma origem ou não, enfim. Então, eu vou mudar aqui a tela. Como eu falei, a gente vai correlacionar esses 3 temas, que é a ontologia do tempo, que significa que tempos existem, passado, presente e futuro. O passado não é mais, o presente é o único que existe, o futuro ainda não é, mas tem concepções que acham que os 3 tempos existem equivalentemente. A natureza da causalidade, o que significa a causalidade, a gente tem toda a discussão desde Aristóteles, das 4 causas, tem o problema da natureza dos entes que são relacionados causalmente, que podem ser fatos, eventos, isso é uma discussão mais contemporânea, problemas de redução, tem toda a discussão a partir de David Hume sobre o que é realmente a relação causal, se ela está nos objetos ou na nossa percepção do que a gente tem como impressão e depois ideia, e a existência do livre-arbítrio, que é o tema, assim, que já existe também ao longo da história da filosofia como questão um pouco insolúvel até hoje, mas que tem coisas interessantes, que é basicamente a ideia de como você ter o livre-arbítrio num mundo talvez determinista, a gente vai ver à frente. Então, como eu havia falado, o tempo é o eixo temático, o eixo conceitual em torno do qual os demais temas vão girar. Então, a gente vai falar de tempo, vai falar de causalidade relacionada com o tempo e de livre-arbítrio relacionado com o tempo, e a gente vai ver como o tempo enriquece e problematiza já esses 2 subtemas de causalidade e livre-arbítrio, com outras questões, porque você falar da causalidade como se não existisse uma ontologia temporal por trás, parece que fica um pouco frágil, porque você tem que entender que a causa ela precede o efeito, por exemplo. Como é que você vai falar de livre-arbítrio? Eu sou livre nas minhas escolhas se eu não tenho uma teoria que diga se o futuro está determinado ou não. Então, não tem como a gente fugir do tempo, e por isso a gente reconhece a fundamentalidade dele. Então, a causalidade e o livre-arbítrio vão ser investigados justamente nos pontos que se correlacionam com o tempo. Então, do ponto de vista do conceito do tempo, a gente tem assim alguns subtemas. É um conceito metafísico. O que é o tempo? Então, tem a própria pergunta do Agostinho, né, que se perguntar, ele sabe o que é o tempo, mas se perguntarem para ele já não vai conseguir explicar. A gente vai ver consequências filosóficas do tratamento do tempo pela ciência, especialmente a física. E aí,
nesse estudo, a gente vai ver que mecânica clássica newtoniana trata o tempo de uma forma, a teoria da relatividade de Einstein trata de outra forma, bastante distinta. Você tem a termodinâmica, que é aquela ideia da seta do tempo fundada na termodinâmica, também é uma discussão interessante. A mecânica quântica tem um outro tratamento do tempo, inclusive do ponto de vista de, por exemplo, irreversibilidade, da mesma forma que você tem na termodinâmica. Você tem a gravitação quântica, que seria um projeto mais promissor e complicado, em que talvez a variável temporal esteja ausente. Então, quando eu falo consequência filosófica do tratamento do tempo pela ciência, eu não estou fazendo ciência ou filosofia da ciência, talvez de forma muito tênue, filosofia da ciência, mas basicamente derivar a metafísica dessas teorias científicas, ou ver a metafísica que está por trás. Então, a gente vai ver a reflexão sobre a natureza estática ou dinâmica do tempo, status ontológico passado, presente e futuro, o caráter absoluto ou relativo da simultaneidade, que é bastante interessante, a simetria ou direção temporal, a questão de se o tempo depende da causalidade ou vice-versa, tem a noção de precedência, simetria causal e temporal, tem a teoria causal do tempo, a causalidade é que fundamenta o tempo, ou vice-versa. Então, essas são análises do tempo, mas que já começam a dialogar com, por exemplo, o problema da causalidade. Aí, especificamente sobre a causalidade, tem a grande literatura sobre isso, fala, por exemplo, qual é a natureza das relações causais, se elas são gerais ou particulares, se eu tenho causalidade singular, ou se a causalidade é uma lei geral, abstrata. Eu tenho os possíveis relata que fatos e eventos os eventos podem ser mais granulares, mais específicos. Aí tem teoria de Davidson. Tem a ideia de você analisar necessidade e suficiência. Isso é fundamental dentro da discussão da causalidade, porque as duas juntas podem fundamentar algumas teorias. Causas e condições de fundo, que é a ideia de que você, para qualquer evento, você não tem uma causa única, isso está muito em Stuart Mill, a ideia que você tem, a causa é uma conjunção de eventos, e você tem as condições de fundo que são necessárias, por exemplo, no incêndio, o oxigênio é uma condição de fundo necessária, porque se ele estiver ausente não vai ter o fogo. Você tem causas determinísticas, que é interessante, que elas não falham em produzir o efeito, causas probabilísticas, que é a ideia de que ela pode estar presente e aumentar a probabilidade do efeito, mas não necessariamente garantir que ele ocorra. Tem também na literatura sobre causalidade casos de influência, disposição, preempção e prevenção. A gente olha, por exemplo, você já vê no verbete da Stanford sobre causalidade como existem modelos, e tem um verbete específico sobre modelos causais. Então, são diversos diagramas com situações, evento A, B, C, D, eles sobredeterminam o efeito, ou eles têm o caso de preempção, de você evitar o efeito, de você causar primeiro, de prevenção. Tem a ideia de poderes causais também, que é a discussão que, na verdade, você tem a causa é um poder causal, uma disposição, isso é uma literatura bastante recente. Isso a gente vai dar uma olhada, mas é claro que a gente não vai aprofundar nisso, porque é algo, a gente precisa saber que tem essa discussão, mas naquilo que interessa para as questões que a gente vai responder. E, como eu falei, o realismo e reducionismo causal, que é toda a discussão se as causas, na verdade, são coisas dispensáveis, que tem o próprio artigo do Russell, que ele considera que as causas são algo totalmente ultrapassado, não existem mais na ciência e só permanecem porque, como a monarquia, se acredita que não causem nenhum dano. E até uma brincadeira que ele faz no artigo. Mas tem contraposições a essa ideia do Russell, que a causalidade é algo dispensável, porque as ciências, talvez não tanto a física, mas as ciências, a biologia, a medicina, outras trabalham com conceito de causa. Mas isso é uma discussão polêmica, é só para levantar que existe esse ponto. E no livre-arbítrio, toda a montanha de artigos e livros sobre o tema
trabalha muito com a consequência filosófica da admissão dessa hipótese, que é científica, de que o mundo é determinista. E o que é o determinismo? Todos os eventos, incluindo as ações humanas, são determinados por eventos anteriores e segundo as leis naturais. Então, não é a filosofia que vai dizer se o mundo é determinista ou não, é a ciência, ainda não disse, quer dizer, disse dependendo da teoria, mas é tudo muito controverso, mas aí é a consequência filosófica de, se o mundo for determinista, há a possibilidade da gente ter um livre-arbítrio, é a ideia do compatibilismo, que considera que é possível compatibilizar determinismo e livre-arbítrio, e o incompatibilismo ou o libertarianismo, que considera que não é possível. E aí a grande literatura sobre isso tem muitos casos, muitos exemplos, e é uma literatura cheia de exemplos e situações. A gente também vai olhar isso assim nos artigos que a gente vai olhando nos próximos encontros, na ordem que a gente vai ver que seria mais interessante de tratar disso. Então, eu queria falar um pouco, assim, ciência e metafísica, só para dizer o seguinte, porque esse grupo de estudos, ele dialoga muito com a ciência, principalmente do ponto de vista da metafísica do tempo, porque não tem como falar do tempo só filosoficamente, a gente tem que dialogar com modelos científicos. Mas aí a ideia é qual é essa relação que a gente vai fazer entre a nossa metafísica e a ciência que está aí, né? E aí eu achei muito interessante, tem um capítulo do Le Poids-Devin nessa obra, do Routledge, Companion to Metaphysics, que ele faz uma análise das duas áreas. E eu achei interessante mencionar, assim, até como metodologicamente, o que a gente vai fazer no grupo de estudos. A gente vê que tem uma origem comum histórica, ciência e metafísica, como filosofia natural, cosmologia, já dos pré-socráticos, eles já estavam fazendo isso que a gente chama de cosmologia, e era a filosofia natural, e era a ciência, a filosofia, era o que se fazia, era o pensamento da época, né? Tentar entender a origem das coisas, da realidade. Mas aí você tem os desdobramentos ao longo mais de 2000 anos de pensamento, e você teve desdobramentos diferentes, todo mundo sabe, e tem pontos de conexão. Então, talvez nesse grupo a gente analise um pouco esses pontos de conexão. E a ideia é que reflexões sobre a ciência nos levam à metafísica. Talvez o sentido oposto não seja, também seja o caso. A gente, pensando metafisicamente, a gente busque a ciência que está por trás daqueles pensamentos sobre metafísica que a gente tem. Então, eu acho que é uma via de mão dupla, mas no nosso caso, a gente vai pegar reflexões científicas e derivar reflexões filosóficas metafísicas, que é o que a gente conhece mais, né? A gente não vai... a gente vai partir de teorias científicas, a gente não vai discordar da teoria científica, a gente pode discordar, eventualmente, de uma interpretação filosófica que está sendo feita. Então, por exemplo, a teoria da relatividade de Einstein tem consequências filosóficas para uma concepção de tempo, que é o presentismo, que é a teoria dinâmica, o tempo passa, o tempo flui, o presente ele é privilegiado, existe apenas um agora, existe apenas uma dimensão em que você tem eventos e objetos simultâneos, e ele vai questionar através da relatividade da simultaneidade. Então, estou apresentando aqui, mas depois a gente vai ter tempo para o debate, e vocês podem comentar alguns slides, que eu achei interessante ter uma apresentação, assim, para começar, e a gente ainda não tem tanto material para fazer só o debate. Então, eu encontrei justamente essa diferença entre ciência e metafísica. A ciência é estudo do real, e a metafísica é o estudo do que significa ser real. Porque a ciência talvez não se pergunte o que é a realidade, o que é isso que eu digo que é real. Eu apenas digo isso é real, mas o que é ser real? O que é existir? E a gente problematiza a própria noção de existência. Uma outra diferença, que ela também não é tão assim nítida, que a ciência trabalha com objetos particulares e concretos, a metafísica com objetos gerais e abstratos.
a gente analisa conceitos, o que significa esse conceito, e não um objeto particular, por exemplo, com a fórmula da água, o que é uma lei natural que está por trás, o que significa, isso está relacionado com necessidade e contingência, com modalidade. E uma outra diferença que eu achei também interessante, a ciência diz o que é real, a metafísica diz o que é possível. Tem essa própria ideia de possibilidade metafísica, que é mais rica que a possibilidade física, e talvez menos rica que a possibilidade lógica. E essas noções de possibilidade são muito interessantes. A metafísica pode dizer o que é real, mas ela vai além e ela fala do que é possível. E o que é possível pode ter várias interpretações, até no sentido de você criar modelos mesmo, que se isso for verdadeiro, quais as consequências que eu tenho? Eu não sei se isso é verdadeiro, mas eu vou criar um modelo metafísico para aquela hipótese minha que eu não tenho como provar. Ainda sobre essa correlação de ciência e metafísica, você tem leis da física, da química, da biologia, da psicologia, você está tratando de objetos concretos, particulares, muitas vezes ainda genéricos, mas dentro do campo de estudo de cada disciplina científica. E a metafísica ela vai analisar o conceito filosófico do que é uma lei natural. E isso tem todo um debate sobre necessidade, até a própria ideia de leis naturais, isso está sendo muito discutido. Mas a gente vê pontos em comum também, que são esses tópicos, por exemplo, espaço-tempo, infinito, mudança, causa, objetos, propriedades, relações. De certo modo, ciência e metafísica têm esses tópicos em comum. Talvez a forma como ela aborda esses tópicos em comum é que é um pouco diferente. Mas a gente vai tratar no nosso estudo de todos esses tópicos do ponto de vista filosófico, indo além daquela ideia de explicar apenas como é, né? Porque a ciência explica muito como é, a gente explica por quê, ou para quê, ou o quê. Não é só uma descrição da realidade, são desdobramentos assim, o que seria se fosse, o que seria, o que eu posso derivar são modelos consistentes de possibilidade mesmo. Então, os temas que a gente vai ver, a ordem a gente vai ainda ver, mas eu já tenho alguma coisa em mente. A origem do tempo. Antes de entrar em ontologia, é a questão de como é que o tempo surgiu, aí teoria substancial e relacional do tempo. Basicamente, o tempo é independente, é absoluto, sempre existiu, que é a ideia do Newton, ou o tempo emerge das relações entre eventos e objetos e propriedades. Havia tempo antes de começar o universo, ou o universo e o tempo começaram juntos? Isso é uma discussão bastante interessante e bem especulativa, né? Porque a própria ciência da cosmologia ela se debate com essa questão. O próprio Big Bang não resolveu. Quer dizer, é uma teoria talvez dominante, mas tem modelos já que dizem que você tem ciclos de expansão e contração, então isso pressuporia talvez um tempo subjacente infinito ou alguma coisa que não fosse temporal por trás desses ciclos. Isso tem a ver com a ideia de tempo discreto e contínuo. O que é a ideia? O tempo discreto é o tempo que ele são unidades, como a noção de discreto e contínuo na matemática, e você tem também na ideia do tempo, que entre dois instantes não tem um terceiro. O tempo é granular, você tem durações mínimas de tempo mensuráveis, e como quanta, aquela ideia do quanta.
E o tempo contínuo é como a própria linha dos números reais, entre dois números reais você tem uma infinidade de números. Então, a ideia é que entre dois instantes você tem uma infinidade de instantes. E tem a ver com a ideia do instante infinitesimal. Eu posso sempre dividir. No caso eu posso ter uma duração indivisível, que eu cheguei no átomo do tempo, é daquela própria ideia do Demócrito, ou eu tenho tempo contínuo, é uma linha que gera os paradoxos de Zenão, que entre dois pontos eu tenho infinidade. Então, como é que o tempo passa? Como é que eu cheguei no presente, desde o passado, se eu tive que atravessar uma infinidade de pontos temporais? Então, tem umas discussões bem interessantes. Tem o problema da infinitude temporal e causal. O tempo retroage infinitamente. O passado é infinito. Ou o tempo teve um início. A causa, eu tenho uma causa primeira, mas aí eu posso fazer uma retroceder causalmente até infinitamente, mas isso pode dar problemas. É o problema do infinito que na matemática funciona, a partir da própria ideia do Cantor, e que na física ele gera um monte de paradoxos. E aí tem também os argumentos cosmológicos que procuram, que já desde a Idade Média, procuram defender a ideia de uma causa primeira, que seria identificada com o Criador, e também são interessantes, estão dentro desse debate do início do tempo e do início do universo. Continuando, a gente entrando mais na metafísica do tempo, as séries temporais, que é uma ordenação. Ordenação é antes, depois, eu tenho igual a ordenação dos números naturais, por exemplo, eu tenho uma direção, e eu tenho uma métrica que é uma distância entre um ponto e outro. Então, isso é o que caracteriza uma série temporal. Eu tenho a série A, que ela é dinâmica, a B é estática, a C é estática também, e a D ela é misteriosa, gente. Isso está tudo no texto que eu mandei, isso está explicado melhor, então a gente já teve uma ideia, um overview do que são esses conceitos. A gente também vai tratar das ontologias do tempo, que é que eventos e objetos existem, eventos do passado ainda existem, Sócrates existe em algum sentido, o primeiro ser humano nascido no século 22 existe em algum sentido. Aí tem o presentismo, o bloco crescente, bloco decrescente, o futuro ramificado, o eternismo e essa teoria do moving spotlight, que também é mencionada, acho até com uma extensão um pouco maior no verbete da Stanford. E nas questões a gente pode debater sobre isso. Outro tema interessante, presente instantâneo ou extensional. O próprio Agostinho defendia no presentismo e a ideia é que o presente tem que ser um instante, porque senão, se ele for extensional, ele vai ter um pedaço do passado e um pedaço do futuro, talvez, onde é que acaba um, onde é que começa o outro. Só que o presente instantâneo causa problemas também, como você analisar a mudança, se o presente instantâneo, o instante, ele é quase infinitesimal, ele teria que ver qual a duração desse instante, em princípio ele é um ponto. E como é que você vai analisar uma mudança num instante, né? Tem os conceitos de simultaneidade, e agora é uma coisa que eu estudo bastante atualmente na minha pesquisa na UNB, que é a ideia de um conceito de simultaneidade atemporal, que fundamenta qualquer relação temporal. Isso tem uma obra do Max Jammer, que ele analisa o conceito de simultaneidade desde Aristóteles, passando pela física de Einstein, e vendo como o conceito de simultaneidade é fundamental e é um conceito lógico que fundamenta o próprio conceito de tempo e de espaço. Se ser simultâneo é estar junto, coexistir. E isso tem consequências interessantes para o debate, a própria noção de causalidade simultânea, se houver. A gente vai ver causalidade e mudança nas séries A, B, C e D, que é bem interessante como analisar causalidade numa série, por exemplo, que não tem direção, que é a série C, que você só tem relações de estar entre, aí você não tem seta causal, assimetria.
A série A já é mais fácil, ela é a série propícia a você analisar talvez causalidade e mudança. A série D é uma coisa que na verdade é muito complexa e obscura, que é a ideia que você não tem tempo, você só tem pontos espaciais. Mas como é que é lidar com causalidade sem tempo, né? E também tem várias discussões sobre isso. Causalidade e mudança nas diferentes ontologias temporais, isso é um tema que vai ser muito recorrente na nossa discussão, porque é justamente como entender causalidade, por exemplo, no presentismo, se só existe o presente, se a causa está no passado, como é que ela atua para produzir o efeito, se ela já não existe mais. E aí tem soluções para lidar com esse problema. Vamos falar de determinismo e indeterminismo, até que ponto o passado e as leis naturais determinam o futuro. O que é indeterminismo? É ausência de causa ou é causa indeterminista ou probabilística? Tem duas possibilidades de você analisar indeterminismo. A gente vai analisar causalidade indeterminista, que se diferencia da ausência de causa, e aí está presente em vários fenômenos. A ausência de causa tem a discussão que ela está presente nos modelos da física quântica. A causalidade indeterminista, ela se expande, ela pode estar no nosso meio. A gente tem ontologia temporal e livre-arbítrio, vamos discutir também que está assim, como base dos nossos estudos, até que ponto o status do futuro afeta o meu livre-arbítrio, se o futuro já existe, então ele já está determinado, se hoje já é verdade que eu vou fazer tal coisa amanhã, isso tira a minha liberdade, ou o problema da onisciência divina. Se Deus conhece todas as proposições verdadeiras, e proposições verdadeiras sobre o futuro, então isso mina o livre-arbítrio. Tem a teoria da fina linha vermelha, eu gosto muito dessa teoria, a Thin Red Line, eu lembro que no curso lá da Metafísica do Tempo, no final a gente já não tinha tempo, e alguns alunos perguntando sobre se a Thin Red Line garantia o livre-arbítrio, porque o futuro está lá, existe, mas existe ainda o possibilismo, está marcado o que vai acontecer, mas poderia não acontecer. E aí vem a noção justamente de poderia não acontecer, então não é determinado. Essa é uma teoria bem interessante, e outros tópicos controversos, ficou justamente no número 13, que aí a gente vai vendo o que a gente vai tratar. Eu vou apresentar agora só as questões, algumas questões, e depois a gente pode abrir para o debate, ou não sei se vocês queriam fazer as perguntas agora e eu levanto as questões depois, para não ficar muito cansativo. Talvez falar logo das questões, e aí a gente, senão não vai dar tempo de voltar para as questões. Eu vou, então, só ler as questões. As questões são muito complicadas. É só para dizer onde nós estamos entrando. O que nós vamos encontrar no nosso percurso? Teve o tempo um começo ou ele sempre existiu? É possível entender o conceito de causa primeira como causa eficiente no sentido aristotélico? Causa primeira, ela atua onde não havia tempo. Então, como é que a causa... Eu tenho um modelo de causa eficiente que prescinde de uma estrutura de sucessão temporal. Eu não estou falando de causa material, mas de causa eficiente. Então, tem uma discussão que é possível você ter uma causa eficiente. Isso está dentro do argumento cosmológico, Calan está nesse debate. Seria a ausência de uma causa primeira suporte para o indeterminismo, ao significar que a própria existência do universo não foi determinada? Se o universo sempre existiu, eu não tenho uma razão suficiente para ele ter começado a existir, eu talvez não tenha uma explicação de por que as coisas acontecem, porque existe algo e não apenas
não simplesmente nada, então isso poderia favorecer alguma forma de indeterminismo. Outra questão, se o tempo sempre existiu, não surgiu com o universo, ou seja, o passado é infinito, como defender a consistência lógica do infinitismo causal, segundo o qual a cadeia causal de eventos retrocede indefinidamente no passado? Infinitismo causal e infinitismo temporal são dois conceitos que, como eu falei, criam alguns problemas, e a ideia que... Como é que eu vou defender esse infinitismo aplicado não tanto ao universo, porque eu posso considerar que o tempo existiu e o universo não existia. Eu estou numa visão newtoniana do tempo absoluto, mas aí se ele sempre existiu, eu posso... Eu estava lendo hoje de manhã sobre isso. Eu posso ter um começo do tempo dentro de uma estrutura newtoniana absoluta. Embora é mais fácil eu defender o começo do tempo numa estrutura de Leibniz relacional e que o universo e o tempo começam juntos. Mas é possível defender o absolutismo com a ideia de que houve um começo do tempo, ainda que ele seja absoluto e independente. Parece estranho, mas é possível. O que significam os conceitos de passado infinito e futuro infinito? No caso do passado infinito, você não tem um começo, porque ele é infinito para trás. Então, nunca começou, mas chegou até aqui. E como é que chegou até aqui? Aí é a questão dos paradoxos, dizer, não. Como é que algo que nunca começou... E se você tem uma ideia de tempo contínuo, então, aí como é que eu estou aqui? Aí a seta é de trás para frente. E o futuro infinito? Eu posso ter um começo, é hoje, e eu tenho futuro infinito. Eu nunca chego. E aí, o que isso poderia ter de consequência filosófica, eu supor que o tempo vai existir para sempre? Isso vai ter consequência para o livre-arbítrio, por exemplo? No sentido... Tem várias discussões sobre isso, mas eu tenho algum tipo de determinação, aí eu tenho que admitir um infinito atual, né? Porque se eu digo dentro do eternismo que o futuro já existe, e eu tenho um futuro infinito, eu estou admitindo o infinito atual e não só potencial. Se eu defendo a teoria do growing block, do universo crescente, o futuro não existe, eu vou ter um futuro potencial que vai... Na verdade, ele vai crescendo o universo potencialmente de forma infinita, mas no caso do eternismo, o futuro infinito me compromete com os infinitos atuais, que criam alguns problemas. Como os conceitos de tempo discreto e contínuo e tempo substancial e relacional influenciam esse debate, e é bem interessante. Olha, posso fazer uma pergunta? Pode. Nessa discussão aí do infinito, bem, dada a teoria, por exemplo, de Cantor, a gente tem vários infinitos. Né? A gente tem lá o teorema de Cantor, que mostra que, dado um conjunto qualquer, o conjunto de potência dele vai ter sempre cardinalidade maior. Isso acaba implicando uma infinidade de infinitos. Essa noção de infinito temporal é uma noção única ou a gente pode trabalhar com vários tipos de infinito também? Um tempo determinando vários tipos de infinito. Boa pergunta. Aí depende da concepção que você tem do tempo, se ele é contínuo ou discreto. Se você considerar o tempo contínuo, você poderia ter o contínuo, que é a ideia do infinito dos números reais. Sim. Se você tem um tempo discreto, você tem unidades, né? mínimas e seria numerável. E aí seria o infinito como... É quase o infinito potencial, né? Mas, quer dizer, você pode ter um modelo... É porque ele é contável, né? Eu poderia reduzir a um infinito potencial. O atual, aí... Mas não teria nenhuma quantidade finita de tempo que teria a cardinalidade da potência do contínuo.
E aí, isso é um bom tema para uma sessão do grupo, porque não, o tempo contínuo, aí eu vejo como o contínuo do Aleph, zero, né? Do, Ale- Do Aleph, da- do 2 elevado a Aleph, do contínuo do é o básico, né? C, né? É o C. Agora, algum outro modelo que seja o conjunto potência desse, do ponto de vista do tempo, eu não saberia dizer, mas é uma coisa a se pensar. Mas seria uma outra estrutura de tempo. Que a gente pode, se a gente tem uma estrutura de tempo contínua, a gente poderia pensar em subconjuntos desses tempos do contínuo. Aí daria 2 elevado a 2 elevado a Aleph zero, né? Sim. E teria a potência. Enfim, mas é só viagem minha, assim, eu estou Não, pensando. mas o que a gente vai fazer aqui é viajar, basicamente. Porque quando você começa a grandes questões metafísicas, é impossível, assim, a gente está vendo o que é possível e modelos consistentes. Agora, se, por exemplo, analisar modelos de multiverso, uma ideia que eu tive, você pode ter diversas linhas temporais, e aí você tem uma ramificação de linhas infinitas, e aí é uma estrutura mais complexa, mas não sei se chegaria a ser o conjunto potência de uma linha, de um universo. Teria que talvez ter um outro modelo de metatempo. É uma coisa para a gente pensar, né? Quando a gente for tratar disso, né? Mas é bem interessante. Quando a gente for ver esse artigo que eu já li, que ele fica muito tempo justamente falando do infinito atual e das discussões do Hotel de Hilbert, do problema de você aplicar a noção de infinito atual no universo físico, né? Que gera uma série de paradoxos. E é bem interessante. E acho que vai interessar muito quem trabalha com filosofia da matemática também, né? Ver mais um diálogo que a gente faz aqui. Então, voltando a uma outra possível questão, para onde foi o passado e todos os seus eventos e objetos do ponto de vista causal? Se você defende uma visão presentista, o passado não existe mais. Tá, e para onde foram as coisas que não existem mais? E como é que elas afetam o presente, né? Tem toda a discussão da causalidade, as causas que estão no passado produzindo efeitos. Aí você pode ter uma linha causal e causas intermediárias, aquela ideia que você tem que ter a contiguidade, você não tem ação causal à distância, isso um acréscimo, de certo modo, da teoria da relatividade. Você tem que ter uma contiguidade, a própria ideia do Hume também era isso, regularidade, contiguidade, sucessão. Então, como é que você vai trabalhar com causas no passado e atuando no presente? Aí tem vários modelos que resolvem isso através de, eu diria, de uma certa coisas meio ad hoc, como presentismo ersatz. Ersatz é termo para substituto. Você tem entidades no presente que substituem as entidades do passado, como entes abstratos, mas aí tem o problema de como entes abstratos podem causar entes concretos. E aí tem toda a discussão dentro de filosofia da mente, como é que a mente afeta o físico, a causalidade de up-down. No fundo, assim, os temas, eles têm pontos de conexão com outras discussões, mas é uma questão também, né? Uma Posso outra... fazer outra pergunta? Pode. Então, eu acho que agora, como a gente está tratando das questões, eu acho que seria interessante, porque não tem mais muita coisa que eu vou falar. Eu vou falar basicamente das questões que a gente vai tratar, então podem surgir outras, até que eu vou acrescentar depois no slide. A minha pergunta é bem básica, assim, em termos semânticos, no presentismo, as sentenças do passado, elas são todas falsas ou não têm valor de verdade? Porque a referência não existe mais. Por exemplo, ontem eu comi batata. Só que não existe mais o eu, né? De ontem, É,
Aí, como é que ficaria a semântica para esse tipo de sentença no passado? Seriam todas falsas ou sem valor de verdade? Pelo que eu entendi, o ersatz vai introduzir aí um objeto abstrato como representativo, para tentar dizer que essa sentença é verdadeira, né? Mesmo sendo sobre o passado. Sim, deixa eu ver se eu localizo. Basicamente, então, tem várias. Essa foi uma das principais críticas ao presentismo que foi feita pelos adeptos do eternismo, por exemplo, é como fundamentar os truth makers de proposições sobre o passado, considerando que os fatos sobre o passado não existem mais, os eventos. Sim. E aí tem várias possibilidades. O ersatz seria eu tenho, por exemplo, uma das. Eu vou ver se eu acho aqui. Uma das posições é a ideia que o passado deixa traços causais no presente. Vou ver onde é que eu acho. Isso a gente tratou no mini curso, e tem, eu acho que é o Craig que trabalha com isso. Vou ver se eu acho. Só um momentinho, que aí eu vou responder. Então, vocês estão vendo a tela. Presentismo e truth makers. Proposições verdadeiras sobre o passado e o futuro somente existem no presente, assim como tudo que existe. Sendo assim, como proposições sobre o passado e o futuro podem ser verdadeiras se não existem os eventos e objetos passados e futuros de que elas falam? Essa é uma das principais críticas. Como você falou, você usou o passado, mas o futuro também, admitindo que proposições sobre o futuro são verdadeiras e não sem valor de verdade. Aí você tem que fazer essa pressuposição. Aí as soluções. O Arthur Pryor, ele usa a ideia semelhante aos operadores modais, uso de operadores temporais que modificam o valor de verdade das proposições. Aí ele tem P para passado, N para presente e F para futuro. Então, a proposição Sócrates ensinou Platão, ele usa esse operador temporal, ela é verdadeira no presente porque, com esse operador, Sócrates ensina Platão, é uma proposição do presente, que eu uso esse operador de passado. E aí eu torno ela verdadeira. Esse operador é que ele foi o caso, então, né? Foi o caso. Seria um tipo. E tem uma discussão de que isso não resolveria por outros problemas, mas, enfim, tem uma dificuldade ontológica se as proposições são construções lógicas a partir de objetos, como Sócrates ensinou Platão, pode ser verdadeiro se Sócrates e Platão não existem. Essa é a dificuldade que ele tentou resolver, né? E aí ele coloca no presente para considerar que ele está falando de um fato do presente, fazendo um operador do passado. Foi o caso que esse fato presente, que hoje existe, né? E aí o Pryor postulou fatos presentes primitivos, Sócrates ensina Platão, mas aí os críticos falaram que é uma entidade obscura, que você cria, na verdade, um excesso ontológico de criar outras entidades que você não explica bem o que seriam esses fatos presentes primitivos ligados a operadores modais de passado. Uma outra solução, o presentismo ersatz, que aí a ideia, parecida com a outra, mas não usando o operador temporal. O passado e o futuro são entidades abstratas que servem como substitutas para esses tempos que não são reais. Então, concretamente, só existe o presente, mas de forma abstrata eu tenho o passado e o futuro, e essas entidades abstratas são meus truth makers. Só que esses tempos abstratos, eles têm uma complicação aí, que eles são conjuntos de proposições presentistas, proposições verdadeiras no presente. Então, eles são conjuntos de proposições que existem no presente e que se referem a esses objetos abstratos, que é o passado e o futuro. Como proposições verdadeiras sobre o passado e o futuro somente existem no presente, seus truth makers são essas entidades abstratas. E aí você tem, você vai ter aí você introduz esse conceito de ersatz, que é substituto, né? Você vai ter a série B ersatz, composta por conjuntos de tempos específicos, cada qual com proposições verdadeiras naquele tempo. Então, eu tenho uma série B, que eu tenho pontos antes de hoje, que são
ontem, por exemplo, vai ser um conjunto de proposições verdadeiras no presente relativas àqueles fatos daquele ponto temporal anterior ao que eu estou. Aqui eu estou no meu enunciado da proposição, no presente. E tem as relações de anterioridade e posterioridade que não realizam. De toda forma, não são eventos concretos, porque os eventos concretos só existem no presente para o presentismo. E aí tem outra solução, que é o presentismo do Craig Born, o exato permite falar sobre tempos abstratos anterior ou posterior, o único que existe. Ele faz uma variação dessa solução do valor de verdade das proposições sobre o passado, do presentismo, mas tem uma ontologia complexa, misteriosa, você tem conjuntos de proposições, relações temporais, tempos abstratos, e tem o problema das proposições russelianas, que se as proposições são construídas com os próprios objetos, propriedades e relações, como é que eu vou ter essas proposições russelianas falando sobre o passado ou o futuro? A ideia de que os tempos abstratos são redundantes, porque, na verdade, essas proposições presentistas poderiam substituir esses tempos abstratos, mas aí os tempos abstratos, na verdade, são conjuntos de proposições. Então, você tem que trabalhar a teoria que, de certo modo, o tempo abstrato e a proposição presentista, eles se relacionam e não há redundância aí. E, por fim, a maior crítica é que quem não considera que entidades abstratas afetam o mundo concreto vai dizer que essas entidades abstratas do passado e futuro não podem fundamentar o presente concreto. E aí a discussão do próprio dualismo, a ideia do Frege, do nominalismo. Bom, eu vou só falar mais esse slide, que aí a gente fecha a resposta da pergunta, que o Theodor Seider ele defende que os eventos passados deixam traços causais no presente. E esses traços seriam os responsáveis por fundamentar a verdade de proposições sobre o passado. Há uma relação causal entre o evento passado e um traço presente que pressupõe que a causa existe. Esse evento passado, ele não é exatamente a causa, mas ele tem uma relação causal através de ser um traço causal no presente com o efeito. É uma concepção um pouco complicada, mas que ele acha que ele dá conta. É como você trazer a causalidade do passado para o presente através de... Aí você poderia ver esses traços como alguma transmissão de informação, a própria ideia de causalidade como transmissão de energia, que é do Wesley Salmon, que ele fala da causalidade como transmissão de alguma forma de energia, e aí você pode tentar contornar esse problema do presentismo. Aí tem uma dificuldade que é a possibilidade de circularidade. Como esses traços causais garantem a verdade sobre o passado, sem pressupor a existência do próprio passado, levando a uma potencial circularidade. Porque a ideia que foi criticada, essa solução dos traços causais no presente, foi que se a existência de traços causais no presente depende da existência do passado, e a verdade sobre o passado depende da existência de traços causais, então a argumentação se torna circular, porque a gente está usando a existência do passado para justificar a verdade sobre o passado. E aí, isso é realmente uma crítica um pouco substancial, e tem uma discussão na literatura sobre como evitar isso. Mas são soluções, assim, então voltando, que ainda não foram concluídas, porque tem várias críticas, a gente vai ver nos próximos encontros, várias críticas ao presentismo, inclusive a questão das teorias físicas da relatividade e da simultaneidade, da relatividade da simultaneidade, que cria um problema, porque para o presentismo você só tem uma relação de simultaneidade que relaciona tudo. Só existe um agora, o presente, absoluto, universal, onde tudo está contido, e isso já foi questionado, né? Aí tem soluções, que é a ideia de que... tem várias, isso eu tratei no mini curso, como você contornar esse problema, isso a gente vai ver depois.
não vou antecipar. Então, continuando com as possíveis questões, como a questão de se o presente possui uma duração ou é instantâneo se relaciona com o tempo subjetivo e com o livre-arbítrio, a ideia do... Isso é uma questão assim, até meio nova, porque justamente a gente vai pesquisar isso. Até que ponto essa discussão se o presente tem uma duração ou não afeta o meu mecanismo de deliberação e escolha, porque tem a própria ideia do presente do William James, do presente especioso, que é a ideia que o presente ele tem uma extensão, ele discorda da ideia que o presente é um instante, sem duração. E nesse presente especioso, que pode durar de 2 a 10 segundos, aí depende da obra que você considera do William James, ali você tem uma retenção do passado e uma antecipação do futuro. Então, até que ponto, no seu processo de livre-arbítrio, de escolha livre, você tem essa duração que afeta o seu processo deliberativo e como é que é esse tipo de influência, né? Porque quando você escolhe, você precisa do passado imediato que seja, que é a sua deliberação racional. E se você tem o presente instantâneo, você, às vezes, parece até que a sua escolha ela é meio encausada, meio espontânea, e aí, se você relacionar com o presentismo, como é que você relaciona o seu livre-arbítrio dentro do presentismo? Porque o presentismo, como a gente vai ver, ele é muito solipsista. É um instante, só tem isso agora. Então, parece assim que aí é aquele libertarianismo total. Eu estou totalmente indeterminado, porque eu tenho esse instante em que eu existo, só existe esse instante, e é quase como que se eu escolhesse sem qualquer tipo de determinação. Isso eu acho que é uma análise interessante que a gente pode fazer. Uma outra questão, como a suposta velocidade da passagem do tempo, aí é a discussão. Para quem defende a teoria dinâmica, o tempo passa. Isso é um fato totalmente da percepção subjetiva do tempo. Ninguém nega que a gente tem essa percepção de que a gente começou há 1h e pouco e o tempo passou. E aí, como é que... Aí tem os críticos, que se o tempo passa, com que velocidade ele passa? Eu preciso de um metatempo para medir a velocidade de passagem do tempo no nível 1, eu tenho o nível 2 que mede isso. E se o tempo passa, com que velocidade? 1 segundo por segundo? Alguns autores dizem, sim, não tem problema nenhum em considerar que essa é a velocidade. Só que esse 1 segundo por segundo está em níveis diferentes do tempo e do metatempo. Ou não faz sentido falar que o tempo passa com uma certa velocidade. E aí, supondo que haja uma velocidade do tempo, como isso afeta questões sobre causalidade e livre-arbítrio? Eu, no final do mini curso sobre metafísica do tempo, eu acho que não deu tempo, mas foi um tema interessante que eu ventilei num apêndice, eu não sei se quem assistiu lembra, que era a questão da passagem do tempo para a inteligência artificial. Foi um artigo do Nick Bostrom, que ele fala sobre um artigo assim, seminal, que era a ética da IA. E tem a noção de... Não é passagem do tempo subjetiva, é a taxa de passagem do tempo que depende da velocidade de processamento da informação pelo cérebro. Uma IA, uma inteligência artificial muito avançada, uma superinteligência, ela processa informação muito mais rapidamente do que nós. Isso a gente já percebe nessas IAs que tem aí no mercado. E aí, a ideia é essa, quanto mais rápido um ente processa informação, mais devagar o tempo passa para ele. E tem toda uma discussão, eu escrevi um artigo que vai sair agora, que é justamente você pega toda a fenomenologia da percepção subjetiva do tempo do próprio Russell e do Brentano, e você compara com a ideia de duração da experiência. Então, para o IA, 1 ano, assim, bem grosso, 1 ano corresponderia
corresponderia a 1.000 anos. O nosso 1 ano, tempo objetivo, para uma IA corresponderia a 1.000 anos, porque ela processa informação muito mais rápido e o tempo passa mais devagar para ela. E aí tem toda uma discussão ética de como... assim, eu vou terminar aqui, a gente debate, porque isso é muito interessante. Como aplicar a ética, o problema da IA, todo mundo fala, a IA vai ser do mal, a IA vai, igual com base no Terminator, vai nos dominar, a gente vai ser eliminado, é muito possível. Agora, o problema ético da IA é como a gente vai tratar a IA enquanto ela não puder reagir e rebater. E aí, se você aplica uma penalidade à IA, no futuro, se ela tiver senciência e sapiência, senciência é a capacidade de sentir dor e sofrer. 1 ano de sofrimento, de pena para a IA, corresponderia a 1.000. Aí tem toda uma discussão. E isso é hiper interessante. Então, essa pergunta, a velocidade da passagem do tempo para seres racionais não humanos também tem implicações de ética, de livre-arbítrio e tudo. Mas, então, a gente pode discutir agora um pouquinho sobre isso. A Viviane, não sei quem levantou primeiro. Foi a Viviane. Eu levantei. Em relação à punição da IA, por enquanto eu estou mais preocupada em punir quem está dominando a IA. Sim, é. Mas... Não, porque, assim, eu conheço... Eu tenho lido pouco sobre isso ainda, inteligência artificial, né? Mas eu achei interessante, né, essa questão de você levantar as questões éticas e de processamento. Eu não sei se eu entendi certo, assim, mas a IA, por um lado, processa as coisas bem mais rápido do que a gente, porque é um processo coletivo, né? São vários dispositivos de IA que processam coisas juntos e compartilham o que eles processam. Por isso, também que eles processam mais rápido que a gente. É como se tudo que, né, supondo que a gente fosse IA, né, o que você processa, Alessandro, eu, Luiz e o Cristiano, o Miguel, processam, tudo que a gente compartilhasse, né, em tempo real, assim, por isso que é mais rápido. Agora, também, foi isso que eu entendi, assim, né? Então, aí eu também não sei, por exemplo, quando você fala em punição e coisa e tal, se não tem que ser se todas processam juntas, como é que você vai individuar? Bom, o resultado de uma tal ação é em função, sei lá, da IA número 1 e não das demais, não sei. Então, sobre o primeiro comentário, eu não vou... Os donos dos Estados Unidos agora, né? Que são os que estão Pois é, tem até governando, a eminência sendo... parda do governo tem até americano. funcionário sendo assassinado, minha gente. Então... Mas é porque você parte de uma topologia que seria a superinteligência através de diversos... Aí você teria que ver a noção de agente, de quem está fazendo, e eu não estou nem entrando no artigo do Bostrom, ele não entra na ideia de que... acho que é de 2014 ou 2011, quer dizer, é um pouco há 10 anos, mas ele não entra assim de quantos estariam envolvidos no processamento mais rápido. Hoje, na execução dos projetos tecnológicos, você pode ter várias soluções para aumentar a velocidade de processamento, mas quando ele trata do conceito de superinteligência, que ele tem livros sobre isso e artigos, a superinteligência, ela basicamente, você vê como uma entidade composta por partes ou não, que processa mais rápido pela configuração dela. Eu não acho que a IA hoje ela é muito mais rápida, que se juntar todos os seres humanos processando ao mesmo tempo, todos os cérebros humanos hoje, eu não sei se equivaleria à eficiência de um ente de uma superinteligência que está sendo criada, a IA generativa. Você tem
supondo que seja esse ente que eu posso ter outros envolvidos. Eu acho que a questão de punibilidade seria para algum tipo de individualização de quem é o responsável por aquilo. Isso vai ter um monte de discussões de teoria de personalização, de o que é o agente. Você pode considerar a IA capaz de moralmente imputável, tem muitas discussões, mas a superinteligência não pressupõe esse conjunto assim meio heterogêneo de agentes atuando. Você tem um modelo de um processamento que está sendo feito em paralelo, não, mas que é muito mais rápido que você, e não é pelo número de entes que estão executando. Você pode ter um programa que vai ser mais rápido porque ele uma calculadora calcula, é uma coisa banalíssima, uma calculadora calcula muito mais rápido do que nós. É claro que são coisas que tem um salto aí entre a calculadora e hoje um computador. Mas quando você tiver um computador quântico, quando você tiver modelos, não, é incomensurável. Embora esse modelo do artigo da ética da IA, você pensa na emulação de um cérebro humano num computador. Então, essas questões éticas que ele levanta eu consegui emular um cérebro, eu botei num dispositivo, eu botei o dispositivo que se relaciona com o mundo físico, e aí eu posso aplicar que tipo de punição eu poderia aplicar para uma IA, o desligamento, uma forma de confinamento, ela não poderia fazer as coisas que ela faz, ela não poderia interagir, qualquer tipo de punição, isso é uma coisa de computação, não dá, assim, talvez se alguém tem mais conhecimento, mas a ideia é essa, o processamento hiperveloz da superinteligência é um fato e está sendo construído, e já tem algo com muitas máquinas juntas, provavelmente sim, mas no final você tem algo que aglomera tudo, e esse algo no futuro pode ser considerado um agente moral. Então, eu acho que não dá muito para comparar o nosso funcionamento cerebral. Apesar da computação estar buscando justamente entender o cérebro para criar essa IA que aprende, que faz tudo que a gente faz, a velocidade de processamento, ela já é um fato. Mesmo que a IA não tenha ainda consciência, aí tem outra discussão, se ela já sabe que ela é ela, enfim, que ela é consciente. Tem aquele cara do Google, né, que foi demitido e falou que ela... Mas ela pode ter sido treinada para dizer, eu sei que eu sou... A gente não sabe exatamente, igual aquele artigo do Thomas Nagel, What's Like to be a Bat? A gente não sabe o que é ser uma IA. Ela diz, eu sou consciente. Daqui a 10 anos ela diz, eu sou consciente, eu tenho consciência. A gente vai saber o que ela significa, o que ela está significando ao dizer que ela é consciente? Então, é bem básico. Hoje, a velocidade de processamento de informação tem como consequência uma taxa de passagem do tempo mais lenta. Isso com modelos, os artigos são muito complicados, mas tem várias discussões dentro da área de computação e essas questões éticas são derivadas filosoficamente desse possível cenário. E a gente está falando de uma superinteligência também, né? Talvez ainda não exista. A gente tem inteligências artificiais, mas não superinteligências artificiais, mas eu acredito que em algum tempo isso vai ser real, né? Ok, obrigada, Ana. Nada. E Cristiano ainda está aí? Ah, sim. Tô. Pois é, e curiosamente, ultimamente eu tive que estudar um pouco sobre isso, por causa dos projetos que tem lá no IF e tal. E assim, Ana, eu não sei se você estava falando a respeito da opinião de terceiros ou se é a sua opinião. Se é a sua opinião, aí vai ser um daqueles raros momentos que a gente vai discordar. Contar, enumerar.
Eu acho que ainda não deu os dedos de uma mão ainda, mas tudo bem, vamos continuar contando. Então, Ana, essa questão de inteligência artificial tem muita coisa que, digamos assim, é vendido muito torto para a gente. Então, assim, tem muito conceito que chega na gente do jeito que, tipo assim, que muito mais que é o jeito que as pessoas querem vender a coisa do que como sendo a coisa de fato, né? Então, provavelmente, vários de vocês já devem ter ouvido, tipo assim, o próprio nome já está errado, o nome é incorreto, chamar uma inteligência artificial de inteligência artificial. Por um motivo muito simples, não é uma inteligência, não é, nunca foi. É um modelo de linguagem probabilístico, só. Entendeu? Então, ele pega um monte de palavras e o nosso cérebro faz isso. Sempre que a gente vai falar alguma coisa, a gente fala uma coisa, o cérebro calcula rapidamente o que a gente vai falar na sequência, vê qual que é a melhor coisa para encaixar, de acordo com tudo que a gente aprendeu, coloca aquela palavra e vai fazendo isso, digamos assim, até concluir todas as nossas falas. O que o modelo de linguagem faz é só isso, é muito simples. Eu não li esse artigo aí, o livro, sei lá o que, desse cara que você falou, não sei de qual área que ele é, não sei de que época que ele está falando. Mas hoje, o pessoal que estuda isso, eles afirmam justamente o contrário. A capacidade de processamento de uma inteligência artificial, se você esgotar todo o recurso do planeta, entendeu? E fazer uma superinteligência, ela não vai ter a capacidade de um único cérebro. Porque o nosso cérebro, ele não processa, ao contrário da inteligência artificial, ele não processa só linguagem. A gente está processando a realidade toda, o tempo todo, e a gente não controla isso. Então, eu estou falando com você aqui, e eu estou fazendo exatamente o que uma inteligência artificial faz. Só que eu estou fazendo isso, ao mesmo tempo que eu processo todo o, digamos assim, todos os estímulos visuais que eu estou tendo agora, de tato, de sentido, de inconsciente, de absolutamente tudo à minha volta, né? Para poder, para me manter vivo, o meu organismo, e por aí vai, uma série de coisas. Então, a gente processa muito mais coisa ao mesmo tempo que uma inteligência artificial, tá? Ela só processa a fala, é a única coisa que ela tem que se preocupar. E aí é óbvio que ela vai ser rápida, porque ela só faz isso o tempo todo. E outra, esse processo, ele não vem do dia para a noite. Toda e qualquer inteligência artificial, ela tem que passar por um processo longo de aprendizado. Eles desenvolvem como aquela inteligência vai ser feita. Tem duas coisas importantes aí. Primeiro, eles desenvolvem como vai ser feito esse aprendizado. Ela tem que passar por esse aprendizado, tá? E aí as interconexões é onde elas são importantes, né? Quando você conecta várias ao mesmo tempo. Isso vai melhorar a resposta dela, né? E segundo, que ela é totalmente programada. Tá? Ela só faz aquilo que ela é programada. Então, essa possibilidade de, por exemplo, alguma inteligência artificial vir a ter algum tipo de consciência, alguma coisa, ou algo parecido com isso, veja bem, se for uma inteligência artificial, né, digamos assim, que seja a evolução dos modelos de linguagem que nós temos hoje, isso sequer é uma possibilidade. Impossível você ter digamos assim, você gerar uma consciência a partir de um modelo de linguagem. Simplesmente não é possível, tá? Para você fazer isso, aí sim, você pode mesclar isso com outras coisas. Por exemplo, hoje tem pessoas que estão desenvolvendo, eu não sei se é chip o nome do negócio, mas algum tipo de processador orgânico, tá? Justamente para dar melhorar essa capacidade desses modelos de linguagem de ter esse aprendizado e responder de maneira ainda mais rápida e de maneira mais eficiente. Talvez aí, e nem isso é certeza, você até consiga pensar em alguma coisa do gênero. Os modelos de linguagem que nós temos hoje, esquece, não existe a possibilidade disso se desenvolver a ponto de gerar uma consciência. Vai ser aquilo que você estava falando, vai ser uma coisa que vai jurar de pé junto que tem consciência, mas a gente sabe, por princípio, que ela só está respondendo aquilo para o qual ela foi programada, entende? Né? Outra coisa também interessante é que, por que quanto
a impropriedade do nome inteligência é que inteligência é uma capacidade específica para seres vivos, né? A inteligência você pode entendê-la como a capacidade que um ser vivo tem de resolver problemas, né? E a inteligência artificial, ela não tem problemas, porque ela não é um ser vivo, ela não tem, ela só responde a coisas que são propostas para ela, em termos de linguagem, mas ela em si não tem questões de sobrevivência, morais, psíquicas, psicológicas, ou de qualquer outra ordem para resolver. Então, por esse motivo também, o termo inteligência não é muito apropriado, né? Então, só queria fazer essas observações do pouco que eu aprendi, né, do pouco que eu estudei também. Então, a inteligência artificial não é uma inteligência, ela é um modelo de linguagem probabilístico, só, apenas e tão somente, né? É claro que a gente, como filósofo, a gente está no nosso direito adquirido de elucubrar o que a gente quiser. Mas é bom a gente saber... exatamente. É bom a gente saber o que tem hoje, qual que é o possível hoje. E o possível hoje é mais ou menos nessa linha aí. Não, concordo com você, foi uma boa observação, que o termo inteligência é muito amplo e não é hoje o que até onde a gente sabe, é o caso. Porque a inteligência é muito mais complexa. E como você falou, o cérebro humano, ele é a máquina, o órgão mais complexo do universo. Então, é exatamente o que os cientistas de computação estão querendo fazer, é entender o funcionamento para replicar e você ter no futuro até a possibilidade de você ter uma mente fora do cérebro físico, dada a importância do cérebro. Então, hoje o que se tem, tanto que no artigo, eu até escrevi a referência no chat, hoje o que o Bostrom chama de superinteligência é muito ligada à velocidade de processamento de informação. E ele não está entrando em outros aspectos da mente humana que estão relacionados, que tem a ver até com criatividade, improvisação, a noção própria mesmo de consciência, mas isso é o alvo deles, é chegar a algo tão complexo que você pudesse reproduzir isso numa placa, nem de silício, mas é que material. Hoje isso não é possível. Por um motivo muito simples, recurso. A gente não tem recurso suficiente no planeta inteiro para fazer isso. Porque, por exemplo, hoje a gente já tem problemas reais com, por exemplo, com fornecimento de energia para esses hubs de inteligência artificial. Eles consomem, por exemplo, água aos tubos. Tem gente que está com ideia de fazer as suas próprias usinas, entendeu? De geração de energia para poder alimentar um hub. Então, tipo assim, cada hub tem uma usina só para ele. Então, seria inviável só por aí. Recurso, não temos. Se a gente expandir, começar a pegar recursos de outros planetas vizinhos, aí talvez, mas no nosso planetinha a gente não tem recurso para chegar nesse patamar aí. O Luiz, você pediu a palavra depois de mim, que eu, desculpa, torar. Só para concluir, justamente, é uma linguagem, ele tenta entender linguagem natural e probabilístico, porque quando ele não tem a resposta, o ChatGPT, ele não tem a resposta, ele inventa a resposta, isso eu já testei, ele inventa a resposta como a mais provável de ser a certa, ele não deixa de responder. E aí você não dá para confiar, né? Mas é isso. Vamos ver. Pode ser que a própria IA descubra como resolver o problema da falta de recursos físicos, que a gente não consegue resolver. É igual meus alunos de graduação. Então, Luiz. Então, eu estava tentando conter o meu inconsciente, mas ele acabou sendo mais forte do que eu e me fez levantar a mão, né? Não, você pode levantar sempre. Não precisa foi outro tipo de inteligência, né, que a gente tem também, a inteligência inconsciente, né, que em geral costuma ser mais inteligente do que o consciente, né? Então, eu quero dizer assim, em primeiro lugar, eu não entendo nada de inteligência artificial e talvez nem da natural também, mas o meu sentimento, vamos dizer assim, vai mais ou menos na direção do que o Cristiano falou.
Então, quando eu me informar um pouco mais sobre a inteligência artificial, talvez confirme o meu sentimento diante do que o Cristiano falou, talvez não, mas isso não importa por enquanto. Eu queria abordar o ponto lá da responsabilização de máquinas, né? Então, para dizer o seguinte, essa é uma questão que pode ser muito polêmica para os éticos e moralistas, mas o entendimento que a gente tem até hoje, né, é que, do ponto de vista moral e do ponto de vista jurídico, a gente só pode responsabilizar pessoas. Então, por isso que a gente não responsabiliza animais, não, os animais de outras espécies, né? A gente responsabiliza o tutor de um animal quando ele, por exemplo, um cão que ataca outra pessoa e machuca uma pessoa, né? Quem é responsabilizado juridicamente e moralmente também é o seu tutor, né? É o responsável pelo cão que atacou alguém, por exemplo, né? Então, a gente não responsabiliza animais, a gente não responsabiliza crianças, né, até uma certa idade, a gente não responsabiliza pessoas que sofrem de Alzheimer, né? Enfim, há uma série de critérios para você poder ser uma pessoa do ponto de vista jurídico, né? E do ponto de vista moral. Agora, isso, então, requer que, do ponto de vista da filosofia da mente, o que se discute na filosofia da mente, é como a gente vai estabelecer critérios de pessoalidade, aquilo que em inglês se chama personhood. Em português não tem uma palavra estabelecida. A gente pode usar, por exemplo, pessoalidade, porque personalidade é outra coisa em português, então não dá para usar, né? Então, a gente precisa ter critérios de pessoalidade. Então, antes da gente saber se as máquinas são inteligentes ou não, a gente precisa saber, por mais que elas sejam inteligentes, se elas passam nos critérios de pessoalidade. Então, uma coisa que o Cristiano me disse aí agora há pouco, me fez lembrar do famoso teste de Turing, que anos atrás era muito mencionado em discussões filosóficas, agora ficou meio esquecido. Mas o teste de Turing, eu acho, né, em primeira instância, me parece ser uma coisa aplicável a essas máquinas de inteligência artificial. Por quê? Porque uma máquina pode passar no teste de Turing. Ela pode nos enganar. Quando é que ela passa no teste de Turing? Quando quem está dialogando com ela acha que está dialogando com uma pessoa. Então, se a gente dialogar com um programa de IA, ele pode nos enganar e fazer com que a gente ache que está dialogando com uma pessoa, né? Mas não é uma pessoa. Do ponto de vista da filosofia da mente, quando é que a gente tem uma pessoa? O primeiro critério é ter consciência reflexiva, quer dizer, é o próprio indivíduo ter a noção de que ele é uma pessoa. Esse é o primeiro critério de todos, é o mais importante de todos, né? Então, mesmo que a máquina nos diga isso, né, a gente só tem isso até hoje na ficção científica, né? Aqueles robôs, né, com consciência reflexiva e tal. Mas, na realidade concreta do nosso dia a dia, mesmo que uma máquina dessa nos diga isso, ela não vai nos convencer ainda, né? A gente teria que ter outros critérios suplementares, né, para poder confiar no seu relato. O paralelo que a gente pode fazer é o seguinte: uma pessoa, um esquizofrênico, né, que também não é imputável perante a lei, nem moralmente, ou uma pessoa com Alzheimer, naquele momento que um desses indivíduos diz: eu estou bem, eu sei o que eu estou fazendo, dá para a gente confiar que ele sabe mesmo o que está fazendo? Aí que está, né? Sim. É uma pessoa sem Alzheimer, ou que não seja esquizofrênica durante o surto, qualquer um de nós, na vida comum, normal, se o indivíduo diz: eu sei o que estou fazendo, a gente confia que ele realmente sabe, né? Mas há esses casos, né, que não são casos de ficção científica, são casos de alguns indivíduos com os quais a gente pode conviver na vida diária, na vida concreta, quer dizer, alguém com Alzheimer ou alguém com um surto psicótico, né? Se essas pessoas disserem: eu sei o que estou fazendo, a gente não pode ter certeza se ele sabe mesmo.
Quer dizer, precisa de critérios adicionais para saber se ele está mesmo na posse da sua consciência reflexiva. E só depois, né, que a gente tiver certeza disso, a gente pode considerá-lo imputável. Era esse o comentário que eu queria fazer. Não, foi bem interessante. Realmente, a gente tem que, além desse, no caso que você cita do esquizofrênico, de uma pessoa, de uma criança, uma pessoa com algum tipo de demência ou doença mental, eu só vejo uma diferença com a IA no sentido de que, nesses casos, eu tenho como, clinicamente, fazer um diagnóstico de que aquela pessoa não está de posse das suas faculdades mentais normais, ela não é um adulto saudável, embora dentro da a filosofia da psiquiatria tenha discutido isso, a fronteira entre o normal e o anormal é muito tênue, mas ainda a própria lei deve ter tido muita dificuldade de estipular no Código Penal esses casos de inimputabilidade. Eu não sei se os índios também, os menores, tem vários casos. Acredito que juristas doutos devem ter se debruçado sobre isso. Tem um caso, posso acrescentar uma coisinha? Sim, claro. Tem um caso bem interessante juridicamente, que é o dos psicopatas. Porque os psicopatas, eles têm plena consciência do que fazem, né? Eles são, então, do ponto de vista psicanalítico, considerados doentes mentais, mas, no entanto, eles têm consciência do que fazem. Eles não têm, a gente sabe hoje, né, consciência moral. Eles têm consciência reflexiva perfeita, mas eles não têm consciência moral. Então, eles até podem simular o discurso moral, né, e dizer, como qualquer um que não é psicopata, que eles sabem a diferença do certo e do errado, etc. Mas, na verdade, eles não sabem, porque saber a diferença entre o certo e o errado, o Hume, se estivesse aqui na nossa discussão, ele daria essa contribuição. Isso precisa ser acompanhado de um sentimento. Então, se a gente não tem o sentimento moral, o discurso moral é só uma simulação, né? Então, o psicopata, ele é considerado um doente mental, clinicamente, mas juridicamente ele não vai para um hospital psiquiátrico se ele cometer um crime. Ele vai para uma prisão comum. Esse é um caso bem interessante. Por quê? Porque ele tem consciência reflexiva perfeita, ele só não tem consciência moral. Ao contrário do esquizofrênico, que se cometeu o mesmo crime, ele vai para o hospital psiquiátrico. Ele não vai para uma prisão comum. Né? Sim, é interessante. Isso me faz lembrar a própria discussão que a gente deve ver em livre-arbítrio, que é a responsabilidade moral, que tem a discussão da ética socrática. Eu faço o mal porque eu acho que é bom. Então, o mal decorre de um erro cognitivo, e não de eu não sei o que eu estou fazendo. Então, se eu conhecesse o bem, eu faria o bem, mas eu não conheço. Diferentemente do caso que eu faço mal porque sei que é mal, e é o que eu escolho. Tem toda uma discussão da liberdade de indiferença, que é a ideia do que me determina a agir. Isso é muito interessante, a gente pode, mais à frente, tratar disso, que se eu tenho um motivo para fazer o bem, eu não sou, na verdade, livre, porque o Ockham defendia a ideia da liberdade de indiferença dentro da ética, porque para eu ser verdadeiramente livre, eu não posso ter determinado por nada, nem por um comando de que eu vou fazer isso porque isso é bom. Eu tenho que me ser indiferente, fazer o mal ou fazer o bem. E aí eu estou sendo totalmente livre, e por isso eu teria responsabilidade moral apenas quando eu não fosse determinado por nada antes. Isso é uma discussão rica. Mas eu queria só fazer o ponto da IA, concordo, a IA hoje ela não tem provavelmente a consciência reflexiva, ela tem mais uma questão de velocidade de processamento, mas a pergunta ela seria imputável se ela fosse livre? Aí é a discussão do livre-arbítrio e da responsabilidade moral. Se ela não pode agir de outro modo, é o princípio das possibilidades alternativas, ela não tem como não ser assim. Então, ela não é culpada pelo que ela fez. Então, ela
Então, a pergunta é uma outra questão interessante, se a IA, nesse futuro em que ela tenha traços do cérebro humano muito mais desenvolvidos do que ela tem hoje, se ela vai ser livre. Hoje ela é livre? Ela é a machine learning, ela aprende com os erros, mas ela tem um programa, até que ponto ela tem uma margem. Eu acredito que não vocês vão concordar e vão até achar um absurdo eu levantar a questão de que hoje uma IA seria livre ou não, porque a liberdade, como inteligência, são conceitos humanos que nem de perto é o que está acontecendo, supõe-se que esteja acontecendo hoje na filosofia da computação e da inteligência artificial. Não sei se alguém queria acrescentar algo sobre isso, né? Mas liberdade também tem consequências de imputação moral. Isso é bem interessante. Então, se ninguém tiver mais uma pergunta, eu queria só terminar de ler as questões, faltam 10 minutos, e aí a gente fechava o encontro de hoje, como se as questões não fossem levantar outras questões. Mas eu vou ler rapidamente, só para justamente ter uma ideia do que tem para ser visto no grupo. Como a diferença entre tempo objetivo e tempo subjetivo afeta a nossa liberdade, isso é bastante interessante. O Luiz Henrique trata disso no livro, né, da perspectiva temporal, do tempo subjetivo, da diferença. Quais as consequências das viagens no tempo para o livre-arbítrio, seja para o futuro ou passado. Isso no grupo criou muito debate. Todo mundo gosta de viagem no tempo, né? Porque é uma coisa, cultura pop, isso dá muito ibope, tema do viagem no tempo. Se passado, presente e futuro são equivalentes, como no eternismo, porque só lembramos do passado e não do futuro? Será uma pergunta que o Russell tratou. Se o tempo não existe no nível mais fundamental quântico, quais as consequências disso para a nossa existência no mundo mesoscópico entre o micro e o macro? Mesoscópico, graças ao Luiz Henrique, que também usa esse termo, que o macroscópio seria dentro da cosmologia, da gravitação, do universo, o microscópico é o nível quântico e o mesoscópio é o nível que a gente vive como seres humanos. Outras questões, quais as consequências das concepções sobre a realidade do passado, presente e futuro para as relações causais em termos de necessidade ou contingência? Como a causalidade indeterminista se relaciona com a natureza do futuro? Como a ontologia do tempo afeta a discussão sobre a compatibilidade do determinismo com o livre-arbítrio? Essa é a questão clássica que a gente deve tratar. Se o futuro é real, como no eternismo e no futuro ramificado, em que medida ele já está determinado, eliminando nossa liberdade de escolha? Aí é uma outra discussão muito interessante. O que é real já está determinado? É possível distinguir entre irrealidade e indeterminação do futuro? O fato do futuro ser real significa que ele é real por um processo determinístico? Ou eu posso ter um futuro real que foi construído de uma forma libertária, indeterminista? Isso interessa ao Cristiano, né? É o seu tema. Outra pergunta. Favorece o compatibilismo a tese de o determinismo das principais teorias físicas ser temporalmente simétrico, em que o passado fixo, o futuro e vice-versa, ser uma região privilegiada do espaço-tempo que determine as demais? Então, a ideia, se o tempo for temporalmente simétrico, isso facilita que, na verdade, não só o passado determina o futuro, como o futuro determina o passado, e aí você vai ter um compatibilismo ou um incompatibilismo por redução total ao absurdo da possibilidade de qualquer liberdade, já que você tem determinação nas duas direções. Então, é isso. Eu botei aqui um pouco as referências. As referências eu tirei do mini curso, na verdade, mas tem outros textos que eu andei lendo recentemente. E aí a ideia eu vou escolhendo alguns textos e a gente vai mandar o texto com uma certa antecedência, eu acredito que uma semana antes. Se eu tiver o texto na sessão anterior, eu mando, é porque eu ainda estou elaborando exatamente qual vai ser o tema da próxima sessão. Mas aí
eu apresentaria na próxima sessão esse texto que eu vou mandar, e depois, com o desenrolar do grupo, que eu acho que é a ideia dos outros grupos do NUFIC, que aí as pessoas mesmas poderiam apresentar os temas, os artigos, e ter o debate. Eu acho que essa é a ideia, né, Alessandro, de não só eu ficar falando, né? Em geral, a gente faz assim, a gente ainda não fez esse esquema de artigo, né? A gente está pegando livros, aí cada capítulo fica designado para um apresentador. Mas Sim. acho que artigo funciona da mesma maneira. O artigo tal, a gente divide. Porque eu acho o artigo mais interessante, porque se a gente pensar na amplitude dessa discussão metafísica, eu não encontrei nenhum livro que pegasse todos esses tópicos. Sim. E eu achei que um livro engessaria muito, que a gente ia acabar lendo coisas que não estão diretamente relacionadas com o que a gente quer discutir. E os artigos, eles são bem pontuais, ou capítulos de livros, e eu acho mais interessante. Mas a ideia, então, seria divulgar esses textos com uma antecedência para as pessoas lerem, e quem for apresentar ter tempo de preparar. Aí você pode trazer mais ou menos os textos que você pretende, pelo menos uns 2, 3 que você pretenda trabalhar, porque a gente já divide aqui numa próxima sessão. Quem vai pegar artigo tal, quem pega tal. Você acha que na próxima já uma pessoa apresentaria, ou você acharia que eu poderia apresentar na próxima e a partir dali... Então, na próxima, você já está lendo o artigo, né, que você vai apresentar. Você pode apresentar esse artigo. Eu vou apresentar, Mas aí você traz mais alguns outros que você pretende trabalhar e te divide. Então, a minha ideia é a seguinte: no próximo encontro, eu vou apresentar um artigo, já que estamos falando da origem do tempo, sobre o debate sobre se o tempo é eterno ou teve um início. Sim. Eu já estou lendo, e é uma coisa que eu tenho que apresentar lá no Congresso do Princípio. Eu vou falar dos argumentos cosmológicos sobre o começo do tempo, e eu vou apresentar também no Congresso da Associação Brasileira de Filosofia da Religião o argumento cosmológico. Então, seria interessante eu, nas próximas 2 semanas, ficar no nosso encontro, discutir essa ideia da teoria do que o tempo teve início ou não. E é hiper interessante. Aí eu vou apresentar. No outro encontro, aí, se a gente esgotar o assunto, aí a ideia seria apresentar as principais ontologias do tempo: presentismo, eternalismo, growing block e shrinking block. E aí poderia ser algum aluno, eu já tenho o artigo, inclusive, que é um capítulo do Blackwell Companion to Philosophy of Time, da Christy Miller. É um artigo muito didático, dá um panorama bom do quais são as principais concepções ontológicas. Eu já posso divulgar, e já seria para daqui a um mês. E daqui a 15 dias eu apresento o problema da origem do tempo. Se for... Aí veria quem gostaria de fazer a apresentação desse artigo das ontologias do tempo, que está nesse Blackwell Companion. É um artigo, deve ter umas 20 e poucas páginas. É o capítulo do livro, umas 20 e poucas páginas. Eu tenho já, eu posso, inclusive, botar já no grupo. E eu não sei se as pessoas que estão aqui já são do grupo do Telegram. O Luiz Henrique não é, né? E o Cristiano também não, né? Talvez fosse interessante, porque lá que se divulgam as informações do grupo de estudos, né? Ana, eu estou fugindo desses grupos, e o Telegram eu até já desinstalei há já vi que você está em fim de tese, né? Qualquer coisa a gente se fala particularmente, eu te mando, e você puder, tá? Tá. Até porque, como eu falei, você falou que deve fazer uma nova enquete aí sobre o horário. Se fosse manter, eu não vou nem conseguir participar, eu só vou conseguir ver os vídeos mesmo, então eu não posso me comprometer mesmo, assim, lamento. Você sabe que eu adoraria, porque eu sou muito interessado no assunto, mas... Sim. Realmente está difícil. Tá. Não, eu te falo, a gente se fala por e-mail. Tá. Eu falo como é que ficou decidido. Tá. Você tem meu WhatsApp também, então, qualquer coisa. Tá, beleza. Bom. E aí, por falar então, nisso, a ideia eu preciso sair, tá? Sim, daqui a 2 minutos acaba. Se você me der licença, não é que eu tenho uma reunião de
de colegiado na sequência, então eu preciso mesmo. Beleza, obrigada aí, Cristiano. Gente, Adorei. prazer conhecer todos aí. Espero poder participar bastante. Até mais, gente. Tchau. Obrigado. Tchau, Ana. Obrigada. Obrigado. Uma próxima. Então é isso, né? Faltam 2 minutos aí. Então, eu tenho a ideia da proposta do grupo e a gente vai conversando e eu vou mandando ou pelo Telegram ou pelo e-mail os próximos encontros. Então, a gente vai discutir esse texto, esse artigo sobre o início do tempo. Ok. Bom, como Então, é isso. falou, eu posso ficar com o texto sobre as ontologias. Tá ótimo. Eu vou, então, colocar no grupo do Telegram esse já, para ir já marcando que vai ser para o encontro do dia tal, sujeito a se houver a mudança do calendário, da data, né? Aí a gente só acerta isso. Mas, então, sem ser o próximo texto, o seguinte vai ser, o Miguel vai apresentar, que é as ontologias do tempo. E é isso, agradeço a presença de todos, espero que tenha sido interessante, e acho que a gente tem muito a enriquecer, porque é um assunto, acho que para todo mundo é muito fascinante. Ok, obrigado, Ana. Ok, obrigada, Ana. Obrigada a todo mundo. Tchau, Obrigado. tchau. Boa semana. Obrigado, tchau, Obrigada para pessoal. todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.